Olá, mediadores do MTech, sejam muito bem-vindos a mais uma etapa no curso de formação de mediadores. Eu sou Nádia Amado e estarei com vocês trabalhando sobre o sistema de avaliação. Sua participação é fundamental nesse momento. Vamos lá? E para iniciar o nosso diálogo sobre as atribuições e finalidades do setor de avaliação, vamos apresentar a nossa equipe, que são os profissionais que desempenham as tarefas no dia a dia e que vão dando conta de favorecer o diálogo com você, mediador, e com toda a equipe do MTech para a organização dos processos de avaliação. Vamos conhecer a equipe? A equipe de profissionais que atua no setor de avaliação está organizada por área de conhecimento. Nós temos as professoras Cláudia e a professora Helena, que atuam na área de linguagens. A professora Elionete, responsável por todas as discussões e revisões na área de matemática. A professora Solange e o professor Alessio ficam no trabalho na área de humanas. A professora Sônia, responsável pelas atividades na área de natureza. E eu e a professora Ana Regina realizamos a atividade de articulação de toda a equipe e o diálogo com os demais setores do MTech para a organização de todos os processos avaliativos. Bom, essa é a nossa equipe que vai interagir com você, mediador, ao longo de todo o ano letivo para assegurar a organização das atividades de avaliação dos nossos estudantes. Mas esse setor tem a sua finalidade na estrutura do programa bem demarcada. Você precisa conhecer. Vamos lá? No projeto do MTech está, portanto, estabelecido como finalidade deste setor atuar em consonância com as diretrizes pedagógicas do MTech na efetivação das estratégias de avaliação da aprendizagem dos estudantes. Portanto, o setor de avaliação não estabelece processos de avaliação desarticulado dos seus professores, da coordenação pedagógica, enfim. A avaliação é uma etapa no processo de planejamento do trabalho do professor e esta equipe que atua no setor vai exatamente dar o suporte a esses professores para que esses processos de avaliação possam, de fato, atender a demanda dos nossos estudantes. Bom, mas essa finalidade, ela se efetiva por meio de atribuições existentes neste setor. E essas atribuições, elas são compartilhadas com você, mediador. É bom conhecer, vamos lá? Uma das atribuições do setor de avaliação no MTech é sistematizar e acompanhar a efetivação de diretrizes pedagógicas para o processo de avaliação da aprendizagem dos estudantes. As diretrizes pedagógicas, portanto, elas é quem vão orientar todo o processo de avaliação. E é com foco nessas diretrizes que nós atuamos na organização dos instrumentos que vão contar aí com a contribuição de vocês para o trabalho com os estudantes. Outra atribuição estabelecida é analisar todos os instrumentos avaliativos elaborados pela equipe de docentes, favorecendo a revisão conceitual e ortográfica e orientações para adequação quando necessário. Nesse item, nós estabelecemos um diálogo permanente com os professores que planejam as atividades de avaliação e a equipe de especialistas, portanto, vai contribuir no processo de qualificação dessas questões, de revisão, de organização, para que tudo esteja favorável aí para o trabalho de você, mediador, com os nossos estudantes. Então, nesse momento, a equipe, em diálogo com os professores, exerce o trabalho de revisão e organização dos instrumentos de avaliação que são disponibilizados para você exatamente aplicar aí na sala do MTech junto aos estudantes. Outra atribuição importante para que a gente possa destacar é a intervenção técnica exatamente na montagem desses instrumentos, na editoração, na diagramação, pensando nos detalhes que podem favorecer o trabalho do mediador e, sobretudo, um bom aproveitamento dos estudantes no momento da avaliação.
nós estamos atentos às demandas sinalizadas neste momento pelo mediador, por exemplo, para atender os alunos com baixa visão, com especificidades que precisam ser observadas, sobretudo no momento da avaliação. Então, todo o processo de organização do instrumento, a editoração, vai favorecer que o trabalho aí na sala com os estudantes possa, no momento de avaliar, ser o mais tranquilo possível. Neste contexto, também nós temos como atribuição a realização, a organização, na verdade, do processo de formação continuada de você, mediador. Então, a equipe de avaliação esteve permanentemente dialogando com a direção, com a coordenação, com professores e os demais responsáveis pelos setores do programa para pensar um processo formativo que ajude a você, mediador, no cumprimento das suas atribuições. Então, esse curso, por exemplo, foi pensado, estruturado, né, organizado dentro do setor de avaliação em articulação com os demais setores, né? Então, outra atribuição desse setor, no contexto da avaliação, é postar os instrumentos de avaliação no ambiente, disponibilizando, portanto, para impressão dos mediadores e o trabalho com os estudantes, sempre dentro dos prazos estabelecidos no cronograma de atividades do programa. Então, nós temos um cronograma de atividades para o ano letivo e a equipe de avaliação ela vai articular todo o processo de organização dos instrumentos, observando cada prazo estabelecido, cada período, cada etapa que foi planejada no calendário do ano letivo. Temos ainda como destaque a atribuição de elaborar, sempre que necessário, né, ajustes no sistema e nos instrumentos que orientam para a organização da avaliação. Então, estamos sempre atentos quando vocês encaminham dúvidas, questionamentos, para que o processo esteja extremamente claro, orientado, principalmente para que você, mediador, garanta o trabalho com os estudantes. Então, a gente tem essa preocupação de acolher as solicitações dos setores, dos mediadores, sistematizando essas solicitações, muitas vezes em encaminhamentos que são incorporados ao sistema de avaliação. Por fim, nós temos como atribuição, né, do setor é acompanhar diariamente, por meio do fórum de discussão com você, mediador, as dúvidas e as solicitações de esclarecimento. Então, nós temos também como uma atribuição permanente contato com os mediadores para solucionar, esclarecer as dúvidas que possam ocorrer sobre o sistema de avaliação e como implementar aí na sala de aula, junto com você, nosso mediador e os estudantes, o processo de avaliação da aprendizagem. Bom, então, destacando, portanto, as finalidades do setor, é preciso dizer que muitas dessas finalidades, elas se organizam, elas se efetivam, contando, sobretudo, com a participação de você, mediador. E agora eu convido vocês a exatamente conhecer que responsabilidades são essas estabelecidas para você, mediador, nesse processo de avaliação da aprendizagem dos estudantes. Vamos conhecer? Bom, espera-se dos mediadores para o bom andamento do processo de avaliação dos estudantes, primeiramente, que vocês conheçam o sistema de avaliação, tenham domínio sobre o fluxo e a organização desse processo. E, para tanto, vocês precisarão ler, estudar, pesquisar, recorrer permanentemente ao sistema de avaliação, que é o documento que nós denominamos como orientador de todo o fluxo de avaliação da aprendizagem. Então, lembre-se, tem dúvida? Vá lá no sistema de avaliação ou encaminhe a sua dúvida por meio do fórum que nós estabelecemos o contato com vocês na perspectiva de orientá-los cada vez melhor.
Outra atribuição que nós destacamos para você, mediador, é o acesso permanente ao ambiente virtual, acompanhando as orientações, as notícias, postando as suas dúvidas ou verificando o encaminhamento de documentos que possam orientar você e ajudá-lo na realização das atividades junto aos estudantes. Então, olhar o ambiente virtual, pesquisar as informações que lá estão, as novidades que foram encaminhadas é importante para garantir a comunicação e o bom andamento das atividades. Destacamos ainda que neste processo da avaliação é de responsabilidade do mediador os encaminhamentos correspondentes ao processo de impressão e organização da aplicação e correção dos instrumentos de avaliação. Então, nós postamos os instrumentos de avaliação quando eles estão finalizados, a partir do diálogo com os professores, e você, mediador, acessa esses instrumentos por meio do ambiente virtual e promove a impressão e a organização da aplicação desses instrumentos junto aos estudantes. Então, é importante que o mediador acompanhe todos os prazos estabelecidos para garantir o fluxo das avaliações no contexto aí do trabalho com os estudantes, ok? Então, as principais atribuições estão aí destacadas e para a garantia do processo de avaliação dos nossos estudantes, permaneceremos em contato com os mediadores, objetivando orientar e apoiá-los no que for necessário, né? Então, é isso aí. Tendo a finalidade, as atribuições do setor e as atribuições do mediador no diálogo com o setor de avaliação, nós podemos, com certeza, trabalhar para favorecer cada vez mais o processo de formação dos nossos estudantes e, consequentemente, a avaliação deles. Por fim, destacamos que o nosso trabalho é um trabalho de parceria. Portanto, nós gostaríamos de destacar nas nossas considerações que vocês podem encaminhar as dúvidas, os questionamentos, as observações por meio do nosso fórum de dúvidas da avaliação no espaço Converse Conosco, no AVA. Estamos sempre à disposição para apoiá-los nesta atividade. Bom, esse nosso diálogo foi apenas um momento introdutório e um convite para que você possa acessar os materiais disponíveis lá no bloco 2 do nosso curso, estudar, fazer as leituras, aprofundar o entendimento e nós estaremos, a partir de agora, permanentemente no curso, disponíveis para o debate no fórum e o apoio aos estudos de cada um de vocês. Então, contem conosco. Bons estudos e estamos à disposição.